Para a nossa reflexão de hoje, nós vamos tomar por base o texto do livro de Gênesis, no capítulo 21, do verso 15 até o verso 20. Antes da leitura, apenas uma breve explicação, porque nesse capítulo nós encontramos a narrativa a respeito de um momento na vida de Abraão e de Sara, quando um desentendimento entre os filhos de Abraão, Isaque e Ismael, resulta numa explosão de ira, de raiva, de indignação de Sara, e ela exige que Abraão expulse Agar, que era a sua serva, e mãe, né, de um dos filhos de Abraão, Ismael. Ela exige que tanto a mãe, Agar, quanto o garoto, Ismael, fossem expulsos da casa de Abraão. E Abraão acata e toma essa difícil decisão, né, de mandar embora tanto Agar quanto o seu filho Ismael, a partir de uma palavra de conforto de Deus, né, de promessa de Deus que cuidaria tanto de Agar quanto principalmente do filho de Ismael. Então, Abraão dá a Agar pão, um odre com água, e eles vão caminhando errantes pelo deserto de Beceba. E então, a partir do verso 15, o relato diz assim: Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastou-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Era uma situação desesperadora para Agar e o seu jovem filho Ismael. Estavam errantes no meio do deserto de Beceba, tinham recebido de Abraão apenas pão e um odre com água, e o texto dá a entender que acabou a água, não o alimento. E uma vez sem água, o destino, tanto da mãe quanto do garoto, era a morte, a tal ponto que Agar planeja, como diz o texto, não presenciar a morte do filho, ele morreria simplesmente de sede, porque a água eles não tinham mais. Distancia-se do menino, para que não veja a morte lenta e dolorosa daquele garoto, e o destino dela também seria o mesmo. Então era uma situação desesperadora, terrível para a mãe e o filho, e imaginavam agora que haviam chegado ao final de suas vidas. O que eu destacaria nesse texto é o ato, primeiro, de Deus ouvir, o choro do garoto, a voz do garoto, mas principalmente o fato de que Deus abre os olhos de Agar para que ela consiga ver próximo a ela um poço. Então, o grande problema de Agar e de Ismael era a falta de água, a sede que eles estavam sentindo, e eles não conseguiam ver outra alternativa que não simplesmente esperar a morte. Mas havia um poço de água próximo a Agar, mas ela não conseguia enxergar. Precisou Deus abrir os seus olhos para que ela enxergasse o poço, fosse até ele, enchesse o odre de água e finalmente salvar tanto a vida dela quanto a vida do seu filho. Eles não morreriam, porque agora tinha água em abundância e não corriam mais risco de terem as suas vidas ceifadas pela sede. O sofrimento que muitas vezes nós enfrentamos, as situações limite da nossa vida, aqueles problemas imensos
com os quais, vez por outra, nos deparamos, tem uma tendência de diminuir a nossa visão, de começarmos a não perceber que as soluções, muitas vezes, desses nossos problemas, desses grandes sofrimentos que nós enfrentamos, muitas vezes as soluções estão muito próximas a nós. Mas a dor é tamanha, a preocupação é tão grande, né? O estresse chega a um determinado ponto em que nós vamos perdendo a nossa capacidade de analisarmos o que de fato está acontecendo e colocarmos, né, ou desenvolvermos uma ideia em que o problema parece ser tão grande quando na verdade não é. A solução está tão perto de nós, mas simplesmente nós não conseguimos enxergá-la, porque a dor, porque o sofrimento, porque a luta vai tapando a nossa visão. Foi o que aconteceu com Agar. Tanto ela quanto o garoto viviam uma situação de perigo, uma situação com um problema tão grande no seu viver que eles imaginavam que era o fim, quando a solução para a preservação de suas próprias vidas estava tão próxima a eles, mas eles não conseguiam enxergar. Foi preciso Deus agir de maneira a abrir os olhos de Agar para que ela enxergasse aquele poço. E o poço não estava longe, estava muito perto. Como se explica isso? A explicação não pode ser outra senão a diminuição da visão, da capacidade de discernimento de Agar e também do garoto, porque eles não conseguiam enxergar aquele poço. Da mesma forma, são muitos os momentos semelhantes que nós enfrentamos, semelhantes a esses momentos de Agar e do seu filho Ismael. O nosso sofrimento é tão grande, a nossa luta imensa, de maneira que nós vamos perdendo essa nossa capacidade de visão, de enxergarmos as coisas. Enxergamos um perigo imenso, quando na verdade não é bem assim. O problema está na diminuição da nossa capacidade de discernimento, levada a cabo pelo sofrimento que muitas vezes nós enfrentamos. A lição que o texto traz para nós hoje é justamente essa. Cuidado. Cuidado com aqueles momentos de dor, de luta, de aflição. E tenhamos sempre em mente que essas situações diminuem a nossa capacidade de discernimento. Que precisamos, muitas vezes, clamar a Deus para que Ele abra os nossos olhos e nós finalmente consigamos enxergar a saída para os problemas, para as lutas que nós enfrentamos. Nem sempre o problema é tão grande quanto nós imaginamos. O problema está justamente em nós. Nos lembremos disso. Se passamos por lutas e aflições, vamos nos lembrar de que nós temos Deus ao nosso lado, de que Deus está presente nas nossas vidas, de que Ele está com seus ouvidos abertos para o nosso clamor, para as nossas orações, e clamemos a Ele por discernimento, para que Ele abra os nossos olhos e nós consigamos enxergar a situação como verdadeiramente ela é, para que nós enxerguemos as soluções para nos tirar das dificuldades que nós enfrentamos. Que Deus sempre abra os nossos olhos naqueles momentos de dor e aflição que nós venhamos a enfrentar. Que Ele nos abençoe.